Então vamos lá, pessoal. Me pediram muito para eu poder só fechar isso aqui, para eu poder fazer um preview aqui, né, do D5 Render. Aqui vai ser uma aula então de fachada, me pediram bastante. Como eu trabalho muito com projetos de interiores, eu fiz mais de interiores e aqui então fachada. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Isso aqui, ó, esse projeto teve essas imagens aqui, ó. Eu não estou com a modelagem aberta, tá? Eu já abri direto aqui no D5, até porque ela já está pronta. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Está chovendo aqui, então está um maior barulho aqui de chuva. Espero que os ruídos estejam menor para vocês. Aqui, galera, essa não é essa. Acho que no PDF vai estar correto. Só para mostrar para vocês aqui o resultado, né, que ficou as renderizações. Então, a gente fez a parte externa dessa forma aqui. Eu tive que deixar um pouco mais amarelado aqui, né? Um tom um pouco mais entardecer e tal. Embora não ficou como eu queria, mas o intuito é exatamente frisar, né, a iluminação artificial, os pontos que essa casa vai ganhar. Essa casa ela é existente, então vamos fazer alguns toques aqui de pintura, revestimento, iluminação e piso, para que conseguimos alcançar essa tratativa para o cliente, né? Então aqui fora recebeu esses iluminação, ficou bem bacana. Ali em cima também, aqui não é dessa cor mais, não é dessa cor. A atual tá só a pintura, então a gente colocou um revestimento, colocou esses spots aqui, um render mais próximo aqui para ele ver, né? Então ficou bem legal. Aqui no muro já acho que já tinha, né? A iluminação. E agora com dois carros, né? Ele já tem um Nivus e agora uma BMW. E aqui, ó, era grama, então não pode ter grama lá. Tava tendo um certo incômodo com a grama porque chovia muito. Essa água ficava criando poças aqui. Acho que não tinha drenagem. Então a gente propôs parte de pedras aqui. A vegetação aqui já existia e tudo mais. Aqui ganha também 3 pontos de iluminação. Coloca pedra aqui na garagem, né, coberta. Desses dois lados, essas pedras. No, Lá no corredor também ganha mais vegetação, esse piso aqui também, tipo deck. Essas duas laterais também ganhou pedra, o teto fica revestido. Essas iluminações indiretas aqui também dos dois lados, né? O piso, vamos trocar. E aqui esse corredor que ficou bem bacana. Uma outra vista lá do fundo para cá. E é isso. Então vamos ao que interessa. Eu vou fazer um pouco diferente dessa vez, que eu vou tentar pegar, por exemplo, já está pronto, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Já está pronto a casa e a renderização praticamente pronta. Por que está pronto, né? Que eu estou falando para vocês? Porque a iluminação já está toda aplicada, mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e como fazer. Então, se você é iniciante aí no D5 Render, você vai saber aplicar tudo que eu apliquei aqui, ó. Aqui eu estou deixando a exposição um pouco mais forte para que a gente consiga ver os detalhes, né? Então, pessoal, basicamente o que que eu fiz? Eu fiz a modelagem lá no SketchUp, trouxe aqui alguns pontos, né, de arandelas, como vocês estão podendo ver aqui, pontos de arandela nas paredes, isso aqui também, tudo isso aqui está lá no SketchUp, se eu não me engano. Tá lá no Sketch. Esses animaizinhos aqui são do D5, tá? Acho que são todos Pro, se movimentam aqui, né? Tem um outro aqui também, que ele anda. Quando faz a animação, mostra ele andando aqui, caminhando nesse corredor, tá?
Como que funciona então? Aqui basicamente vai ser uma aula de aplicação de revestimentos, de iluminação, tá? Vamos começar por fora aqui então. Por fora, galera, o que que eu fiz? Esse bloco aqui de rua e calçada, eu já tinha ele no pelo SketchUp, então eu importei esse bloco aqui, rua, calçada, ele já vem para mim dessa forma. Então a única coisa que eu aplico aqui é a textura que eu quero colocar, né? Aplicar na minha calçada. Coloquei aqui algumas vegetações. Essas vegetação também são do D5. Você só vem aqui em Assets, Model, e aí você espera abrir aqui, você vem pro Nature aqui, né? Que aí você vai ter uma pancada de vegetação que ele disponibiliza para você. Então, por exemplo, eu quero colocar essa aqui. Então, eu basicamente seleciono ela e coloco onde eu quero. Aqui tem a escala, onde eu posso deixar ela maior. Posso rotacionar também. Fechar aqui. Posso... Clico nela, posso rotacionar. Tá? Vou deixar ela mais aqui no centro. Aqui assim. Fica bem legal. Então, essa vegetação, basicamente, a grama também, ó. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o esquema. Eu estou usando um HDRI, que é do próprio D5, mas aqui pode ser alterado também, tá? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, ó, vai ficar um tempo mais nublado, porém tem um sol prevalente aqui, né, prevalecendo. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Eu vou mudar aqui para Geosky, vou alterando aqui a posição do sol, vou deixar o sol um pouco mais levinho aqui para a gente poder ver tudo. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, ativo, cadê a função? Aqui são as nuvens, né, cloud. Posso intensificar elas, deixar mais ou menos. Isso vai depender do que você quer mostrar, beleza? O em custom aqui, eu coloco o meu sol, ou o sunlight aqui, ó, a exposição do sol, né? Temperatura mais forte ou mais fraca. Ele é muito forte, então se eu deixar no máximo, ele estoura muito. Eu gosto de deixar ele bem fraquinho, até porque eu preciso dar ênfase na iluminação do artificial, né? Aqui é a questão da altitude do sol, tá? O azimuth, né, que é a posição que ele vai ficar. Se eu colocar ele chapado aqui na frente, ó, vai ficar bonito e tal, mas acaba perdendo um pouco ali a iluminação artificial, que é o que eu quero mostrar nesse projeto. Então aqui eu posso diminuir a exposição para que eu consiga ver um pouco mais da iluminação artificial. Aqui eu estou por um 0,1, mas eu posso colocar 0,01. Olha só, ele diminui mais ainda, tá? Tem gente que não sabe. Acha que vai parar no 0,1, tá? 0,05. É um pouquinho mais forte. Eu venho aqui na minha altitude também. Deixar ele mais assim, ó. E aqui eu sempre coloco algo para deixar ele com um realismo a mais. Tá vendo? Quando eu mexo na altitude, parece que tem árvores por trás, mas não só parece como tem, tá? Que olha só, coloco árvores atrás para o sol bater e dar esse reflexo, né, mais interessante para nossa cena. Mas vamos lá. O que que eu fiz aqui, ó? Basicamente, essas iluminações aqui que tá nessa arandela, eu não coloquei nenhum strip light, retângulo, ponto de luz, nada. A coisa que eu fiz aqui, galera, foi aplicar, né? Aqui eu vou deixar em 1 para a movimentação ficar mais lenta, para eu poder explicar melhor para vocês. Ó, tá vendo aqui atrás está amarelinho? Com a letra I, eu vou selecionar ela. E aqui eu tenho a intensidade da cor, base color.
Você pode alterar por aqui ou você pode alterar por aqui também, aqui embaixo, ó, Color. Tá? Então, eu vou deixar ela mais branca, ela vai ficando branca ali para mim agora. Ó, quero deixar ela mais quente, ela vai ficando quente aqui também. Aí tem um esqueminha também que você pode aumentar, né, a intensidade dessa luz, ou abaixar, depende do que você quer fazer. Eu vou aumentar só para vocês verem lá. Aí ela fica bem prevalente aqui, você consegue mostrar muito bem essa iluminação, tá? Então, basicamente, o que eu fiz nessa iluminação aqui foi isso. Eu apliquei o emissive, aí eu ligo ele aqui, ó, se eu desligar, olha lá, ele desligou, tá? Então eu deixo ele aplicado aqui. Já nessas arandelas aqui, pessoal, agora eu posso aumentar aqui a velocidade. Já nessas arandelas aqui, ó, o que eu fiz? Eu venho aqui no display e eu ligo eles, ó. Eles aparecem para mim, ó. Posso desligar ou ligar, tá? Eu deixei desligado para ficar melhor a visualização aqui. Mas para explicar para vocês, ó, eu coloco aqui o Spotlight, tá? Coloquei esse aqui, ó, Spotlight, o 2. E aqui, quando eu clico nele, eu tenho algumas funções que é o tipo de IES, né? Quando eu mudo aqui, ele está no IES 1, eu vou colocar para o IES 3. Olha só, IES 3. Intensidade. Alguns vão precisar de colocar mais ou menos intensidade para eles aparecerem. E olha lá, quando eu faço isso, aparece assim para mim, tá? Aqui eu posso mudar também o ângulo dele. Então eu clico nele, aqui ele ficou para baixo, mas na verdade o fecho é para cima, porque são dois fechos, um para cima e outro para baixo. Então eu posso vir colocando aqui o que eu quero. O 5 ficaria dessa forma. Tá vendo que ele vai mudando? Só que tá forte. Então eu preciso colocar aqui a intensidade menor. Tá? Vou deixar em 4. Vamos ver como que vai ficar. Acho que ainda está um pouquinho forte. Vou deixar no 2. Olha lá. Ficou bem bacana. O 1, ele tem um rastro um pouco mais maior, né? Então ele vai ficar bem para baixo e esse aqui mais para cima. Então eu vou colocar o original, que é o 1. Acho que é o 1 mesmo que eu estava utilizando. Aqui ele pode mudar a direção, mas você pode vir aqui e voltar, fazer essa rotação aqui. E pronto. Posso, de repente, abrir um pouco mais esse leque dele aqui, ó. Tá? Aqui tem algumas funções que eu consigo atenuar ou deixar mais alto o, a minha iluminação. Vou deixar assim. Então, basicamente, galera, o que eu fiz no muro foi isso aqui. Uma dica aqui, ó, quando você fizer o primeiro e viu que ficou legal, então o que vocês vão fazer? Fez o primeiro, ficou legal, você pode até selecionar mais de um, tá? Então, você vai selecionar esse e vou selecionar esse, os dois estão selecionados. Tecla Shift, clica na seta e arrasta. Os dois vai junto para você. E aí você coloca no outro, na outra arandela. Isso ganha um tempinho a mais, né? Porque você não precisa ficar pegando um por um e arrastando, tá? Olha eles aqui. Vou excluir porque aqui não tem arandela. Beleza? Dica bônus aqui para vocês. Então já dá um likezinho aí que vai ajudar bastante a gente. Não custa nada, né? O que mais que eu fiz aqui, galera? A parte de texturas, tô sentindo falta de um solzinho aqui. A parte de texturas, eu vou deixar mais claro aqui só para a gente enxergar bem aqui o ambiente, tá? A parte de texturas, como eu estava falando para vocês, ela é toda do Collection. Eu uso o plugin Collection, então me facilita muito o meu dia a dia, tá? Facilita muito. Todas essas pinturas do muro, de fora, portão, tudo isso aqui, ó, é da Collection, tá? Tudo da Collection. Olha só.
Olha a qualidade disso aqui. Deixa eu mudar aqui o. Olha isso. Tudo da Collection. Piso, Collection. E eu uso o D5. Ele não é configurado para o D5. Ele é configurado para Inkscape V-Ray. Mas eu sou teimoso, eu faço algumas coisas aqui que dá muito certo. Não vejo necessidade de alterar. Então, para mim, para o que eu faço hoje, é uma mão na roda. Collection. Inclusive, deixo o meu cupom para vocês aqui, é o Cardoso20. Cardoso20. Aí eles têm os planos, acho que mensal, trimestral, 6 meses, né? Que é o semestral, e também tem o anual. Esporadicamente sai também o plano vitalício. Inclusive, eles vão trazer novas mudanças que eu acho que promete aí para o mercado de renderização. Vai facilitar muito, mas muito a nossa vida. Tá? O que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Ah, aqui, ó. Aqui, galera, eu também não usei nenhum ponto de luz aqui, ó. Spot, nada. Eu só peguei esse spot aqui, ó. Venho pertinho dele. Olha lá, pertinho. E aí, ele tem isso aqui, ó. Se o seu não der certo, o que que você vai fazer? Você vai lá no SketchUp, vai lá no SketchUp e pinta isso aqui de alguma cor. E aí vai atualizar aqui para o D5, então você vai, sei lá, uma cor rosa. Você clica com a tecla I e seleciona somente isso aqui, ó, tá vendo? Ele já selecionou os dois para mim, esse aqui e esse aqui, ó. Ó, vou clicar de novo. Tá vendo que aparece aqui um redondinho? É porque ele já entendeu que o outro também é para ser selecionado. Então, quando eu seleciono, eu venho aqui na base color, coloco a temperatura que eu quero. Eu posso brincar, galera, que eu posso colocar a temperatura que eu quiser, tá? Mediante isso, perdão, antes de mais nada, né, eu ligo o Emissive. Olha lá, ele está amarelinho com a cor do SketchUp. Ligo o Emissive e aqui já está a cor que eu coloquei e eu posso trabalhar essa intensidade. Olha lá, azulzinho e tal, o render fica bem bonito. Eu vou alterar aqui para a cor que deve ser, né, que é o... Eu gosto de colocar aqui, ó, galera, 30, 60, 100. Vai ficar mais branquinho, aí eu venho aqui empurrando aqui, vou vendo qual que é o tom que fica melhor para mim, tá? No caso, ela é uma luz quente mesmo, conforme as demais, né? E aí ficou legal. Bom, texturas, então, já falei, Collection, não tem mais o que mexer aqui, né? O que mais que eu posso falar? Bom, o carro, eu tenho um pack de blocos, galera, lá no meu Instagram, acho que tá no link do Instagram. Então tem carros, né, que eu disponibilizo, vegetação, enfim, muito bloco de, principalmente de interiores, tá? Então, adornos, cadeiras, poltronas, luminárias, pendentes. Essa rua, inclusive, com essa calçada, postes muito bem realistas, muito realistas. Então, tem isso lá, tá? É bem baratinho, menor do que o preço de uma pizza, mais barato que uma pizza. Esse carro aqui, eu tô achando que ele tá um pouco, faltando um pouco de brilho nele. Eu vou adicionar aqui um metal, tá? Então, tecla I, seleciona a lataria, né, do carro, e eu vou dar um pouco mais de metal nele aqui. A cor dele realmente é meio chumbo, assim, meio cinza. Vamos ver como vai ficar isso no render. Aqui, galera, no D5, vocês têm uma... Ó, vou desligar as luzes, tá? Para não ficar sujando a minha modelagem. A gente tem uma função, deixa eu só mexer em outra coisa aqui, que é o Accumulate, se não me engano. Aqui, ó. Eu posso clicar nele ou eu posso também dar um F4 que é automático, né?
Então, o que que acontece? Isso aqui, ele faz uma prévia da renderização de como vai ficar nosso ambiente, né? Então, vamos supor que eu quero o ambiente dessa forma aqui. Vou dar um F8, só para ficar em perspectiva, tá? Ah, aqui eu vou ajustar essa câmera, eu vou deixar ela 17 milímetros. Pronto. Então, vamos supor que eu quero um render assim. Mas antes eu quero ir para o meu Accumulate aqui, só para ver como que ele vai ficar. Aqui é mais uma função do 2.11, que é bem bacana também, né? Para você, de repente, mostrar as prévias para o seu cliente. Pronto. Aqui ele já fez o Accumulate para mim. Tecla F4. Ele vai estar falando, olha, vai ficar mais ou menos assim, tá? Bom, galera, eu acho que eu já expliquei para vocês aqui o que que eu fiz, que foi a parte de iluminação, é bem simples. Eu acho que tem mais alguma coisinha de iluminação, deixa eu ligar elas aqui, porque agora a gente vai mexer no HDRI, tá? Ó, aqui fora eu coloquei alguns retângulos de luz, tá? Para o que eu vou fazer, eu quero deixar ele mais nublado, um pouco mais entardecer, então eu precisei dar essa decorada aqui, decorada não, essa enfatizar essa iluminação aqui, para não ficar escuro demais. Então coloquei retângulo de luz, só você vir aqui, ó, pega o retângulo de luz, olha ele aqui, coloca o tamanho que você quer, sei lá, 3 por 3. Digita aqui e ele vai ficar 3 por 3, tá? Vou apagar esse aqui porque não faz sentido. Aí esse que eu fiz aqui, ó, eu posso também deixar alguma cor nele, né? Então eu deixei um tom um pouco mais amarelado. Peguei ele, dupliquei, coloquei outro aqui e outro aqui. Aqui na parte externa, interna aqui já da casa, ó, já expliquei para vocês os spots, né? Mas tem também alguns retângulos aqui, ó. Esse retângulo está indo para direção a essa parede. Ele está com intensidade 1. Vou colocar 5, só para vocês verem aqui ele funcionando, tá? Coloquei também, aqui todos esses aqui, ó, são os mesmos que eu expliquei já no início da, do vídeo aqui para vocês. Ah, coloquei também aqui, ó, esses Disc Light, tá? Eles são muito bons porque ele, se você souber usar, ele não vai estourar, né? Então aqui ele está com intensidade 1, vou colocar 5, só para vocês verem. Olha lá. Como eu falo sempre, né, cara? Iluminação é tudo. Iluminação é tudo. Basicamente foi isso, galera, de iluminação que eu fiz aqui. Para você que não saca muito, como o render ele eu estou usando muito luz natural, então eu fiz pouca coisa aqui de iluminação artificial, tá? Outro detalhe aqui, ó, o mesmo detalhe lá dos spots aqui desse teto, é esse aqui também, ó. Fiz a mesma coisa, mesmo processo, acende ele, coloca o emissive e show. Beleza, pessoal, vamos lá. Fiz toda a minha parte de iluminação, texturizei tudo bonitinho, vegetação e tudo mais, galera. Agora é hora de ir para o render de fato, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui tem a aba de efeitos também, que você pode colocar mais contraste, menos, exposição, o highlight, né? Deixar ele mais claro e tudo mais. Isso tudo a gente mostra lá dentro do curso. Para quem não sabe, tem um curso também, que está lá no link da minha bio. Enfim, só seguir lá e vai vendo o nosso dia a dia. Quem tiver interesse no curso, é muito bom, muito completo, muito bom. Tem outros cursos também, Escape, Promob, Helcine 2.0, bastante coisa lá. Bom, vamos ver se a gente consegue utilizar um HDRI que fique legal. Caso esse aqui, ó, é o mais dark, né, que a gente tem, vamos dizer assim. Aqui tem alguns HDRIs, né, que o próprio D5 oferece.
Vamos para a aba HDRI aqui. Tem 39, ó. 39 HDRI. Esse aqui eu acho que é muito escuro, né? Olha esse aqui, ó. Vou tentar utilizar ele. Só que da gente entrar para a parte de HDRI, a gente precisa ver qual que é a reação desse HDRI aqui, ó, quando a gente aplica. Tá vendo? Faz esse 360, você vê mais ou menos o que que é esse HDRI, né? Por exemplo, se eu coloco, sei lá, esse aqui, ó, olha ali, ele muda totalmente, ó, muda totalmente, né? Então vamos voltar, eu nem sei qual que eu tinha escolhido aqui, acho que era esse aqui. Então, como eu quero um renderzinho um pouco mais dark, né, mais escurinho, para prevalecer a minha iluminação artificial, agora eu começo a dar uma estudada nele. Então, ó, o light dele está em 500, se eu aumentar, ó, ficar um pouquinho estourado. Se eu vim trazendo ele aqui para o zero, vai ficar escuro. Então eu vou trabalhando ele dessa forma aqui, ó. Eu preciso dar ênfase, né, nas minhas artificial, que são as iluminações artificial. Vou esconder aqui esses. Então, galera, agora é hora, né? Então, por exemplo, eu quero um render mais assim, ó. O meu wind estava desligado, o wind significa o vento, né? Quando eu ligo o vento, tende a deixar a minha vegetação com certo movimento ali, tá? Como se o vento estivesse batendo nelas. Aqui ainda não foi, mas ele deve estar atualizando aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, já acionou ela para mim, ó. Então, quando eu ligo o wind, e é claro, isso aqui não é qualquer vegetação. Você pega a vegetação do SketchUp, por exemplo, lá qualquer vegetação não vai funcionar, tá? Você precisa colocar as vegetações do próprio D5. Aí ela funciona. Show? Então vamos lá. Aqui no caso eu só liguei para mostrar para vocês, tá? Mas você pode colocar a vegetação do próprio D5 e vai funcionar. E ela funciona na animação, isso que eu ia falar para vocês. Funciona na animação. Aqui, ó, deixa eu ver uma coisinha. Eu coloquei um retângulo aqui. Ele está um pouquinho estourado. Eu posso também rotacionar ele aqui, tipo de baixo para cima, como se tivesse um refletor, né? E aqui eu vou, claro, evidente, diminuir um pouquinho a intensidade. E aí eu posso também colocar na outra, né? Tecla Shift, coloca lá na outra também. Beleza, galera. O meu render vai ser um render mais darkzinho. Então, primeiro passo. Vamos lá, o que interessa. Primeiro passo, eu vou desligar as luzes aqui. Acho que de iluminação tá bom, não tá estourando, tá bacana. Então vamos supor que eu coloquei tudo correto, tá certinho, e eu quero então procurar a melhor opção para me renderizar aqui. Primeiro, eu optei por utilizar o HDRI. Você pode usar o custom, que é o customizar. Você vai customizar a sua cena, então vai estar utilizando o HDRI. E o GeoSky é o próprio geolocalização ali
do D5, tá? Lembrando que agora o 2.11 você consegue também colocar o Cesium aqui, ó, que é a localização real desse ambiente, desse local, tá? Então, por exemplo, aqui não é Goiânia, né? Esse projeto não é de Goiânia, é de Manaus, mas se fosse Goiânia, sei lá, onde eu moro, setor Jardim América, rua 60, enfim, não vou falar aqui, né? Setor Jardim América, rua tal, e ele vai pegar aquela localização de onde eu moro e transferir para a minha modelagem aqui, para minha renderização. Isso está bem legal, é claro que ele não fica 100%, mas acho que ajuda, principalmente para ambientes que são de prédios, né? São mais altos, dá para ter um bom render, deixando a própria localização do cliente, tá? Então vamos lá. Usando então HDRI, o Lite aqui eu vou treinando ele, né? Então vou deixar um pouco mais alto, vou vendo como vai ficando. Aqui tá bom, acho que 0,120. O que eu não quero é apagar a minha luz artificial, que é isso que é importante para o momento, para o meu cliente. O Rotate aqui, ó, eu posso ver qual a imagem que eu quero deixar ali de fundo. Ah, dependendo aí da intensidade do sol também, ele vai bater ou não, tá? Tem que ver se vai ter o sol, sem contar na nuvem, né? Na questão de nuvens aqui, ó. Tá vendo que quando eu vou mexendo, ó, menos nuvens, mais nuvens, deixar mais ou menos assim. Aqui tem a temperatura, né? Que você pode trabalhar ela, mais amarelo, mais branquinho, mais clarinho, ó, mais azulado. Você vai vendo isso, vai trabalhando e vai sempre ficando de olho na imagem, como que ela tá saindo. Se tiver bom aqui, cara, no render é batata, vai ficar muito bom também, tá? Eu acho que esse azulzinho ficou bem legal, valorizou muito, porque tem o azul, né, o contraste azul da minha temperatura e tem o contraste da minha iluminação artificial amarelada, ficou bem legal. Aqui tem o sol, pode ver que quando rotaciono aqui, o sol não aparece em lugar nenhum. Então, quando eu coloco 0.02, por exemplo, o sol começa a aparecer para mim, tá? O sol começa a aparecer para mim. Então, eu vou rotacionando aqui, ó, e olha o sol aí, começando a dar as caras, ó. Ó, isso ajuda muito a gente ver o, o trabalho, né, das texturas, o trabalho das cores, né, da vegetação, isso ajuda muito. Só que, como eu falei, para o meu projeto eu não posso trabalhar muito esse sol porque ele vai ofuscar toda a minha iluminação artificial. Sempre, sempre, iluminação natural ela vai prevalecer a artificial, tá? Vou dar um exemplo. Se eu jogar esse sol aqui, ó, estourado aqui, nem estourou muito. Quer dizer, estourar estourou, mas nem coloquei muito, tá menos da metade. Olha o que que acontece. Minha iluminação toda fica zoada, toda zoada. Olha isso. Estoura tudo, tá? Então, vou diminuir ele aqui. Volta para 0,03. Vou diminuindo o light aqui também. Deixa eu ver outra coisa que eu posso mostrar para vocês. Esse fog aqui, ó, galera. Quando eu ligo ele, ó, o que que acontece? Ele deixa essa neblina, né? Como se fosse a neblina de fundo, tá? Dependendo aí do render que você vai fazer, isso aqui é animal, beleza? Animal. Aqui você controla também, né? Onde que ele vai estar, ó. Quero ele só lá no fundo, deixo aqui. Quero ele mais próximo aqui da minha câmera, eu deixo aqui. Então, olha só, fica tudo bem nublado, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Fica bem, ele é bem forte. E aí tem o fall off, que aí eu coloco bem próximo aqui de onde eu tô. Né? No caso, obviamente, eu não vou estar usando o sol para fazer isso aqui, tá? Ele é bem forte, então tem que saber também ir dosando ele aqui, ó. Mas é bem bacana, dependendo do tipo de render que você vai fazer. Aqui eu vou desligar, não é o intuito. A precipitação, para quem não conhece, eu já falei aqui também, que é a chuva, né? Ó, tá chovendo, ó, as poças, lagos ali, poças de água acontecendo ali já.
Posso ir diminuindo ou aumentando esse a intensidade aqui da chuva. Ó, aqui é realmente a neblina, né? Polo Norte, Polo Sul. E aí, galera, isso aqui eu falo muito bem lá no curso também, ensino como fazer. Enfim, o D5 ele tem muita função, né, cara? Deixar ele mais alagado, ó, ficar tudo molhado aqui, ó. Inclusive, vamos fazer um render assim, só para mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui um ponto bacana. Fazer um render só para vocês verem o tanto que é legal essa função. Como falei, né, isso aqui é testes e testes. Não existe algo pronto, né? Eu, inclusive, não gosto. Ah, aqui é essa função aqui, ó, Water Mist, é como se fosse um vento, né? Tá vendo? Para animação fica surreal, isso depende do que você vai fazer também, fica fantástico. Milky Way não precisa agora que é a galáxia, né? A questão de lua, brilho do céu, estrelas, isso aqui é bem bacana. Deixa eu desligar isso aqui. Eu vou fazer um renderzinho só para mostrar para vocês tanto que fica legal isso aqui, cara. Ó, então vamos supor que tá ok. Depois a gente volta pro Sky, pro HDRI, tá? Aqui eu vou permanecer ela original, Vou deixar ela em 2K só para vocês verem. Ó, isso aqui eu não vou utilizar ele agora, o channel aqui, isso é mais para pós-produção, né? Então, não renderizo isso aqui, deixo em 2K, clico aqui para renderizar. Antes de renderizar, eu dou um F8 só para ver como está meu plano, né? A minha perspectiva. No caso, eu vou deixar em perspectiva mesmo. E aqui, perspectiva de 2 pontos. Eu vou deixar em 2 pontos. Clico aqui para renderizar, vou para download, vou salvar ele lá. Teste chuva. Vou salvar. Ele vai demorar um pouquinho, porque está em 2K. A gente pode esperar, né? Bom, se for demorar muito, eu vou cortar, fazer o corte. E aí eu volto com ele já correto aqui para vocês. Bom, galera, aqui eu descobri que o meu microfone acabou desconectando no meio desse vídeo. Como eu gravei por quase 1 hora, então eu estou conseguindo gravar por cima do que eu apresentei aqui, para não perder o vídeo. Então aqui, ó, vamos voltar ao raciocínio. Essa é a imagem que eu acabei de fazer, né, com esse aspecto chuvoso que o D5
mostra pra gente aqui, né, tem a possibilidade de deixar com chuva, e aqui eu fui explicando, né, no decorrer do vídeo, as texturas, a parte de iluminação ficou bem boa, a parte do carro também ficou bem legal, após configurado, e o que mais me impressionou foi esse lance aqui, ó, das poças de água que o próprio D5 cria, tá vendo? Tá refletindo as folhagens, ó, tem poças, tem lugares mais secos, outros com poças, e também os pingos, ó, eu tô dando zoom nos pingos aqui, ó, para vocês verem que realmente ele entrega muito. Então, essas poças aqui realmente entregou bastante. E claro que tem que saber configurar isso para não ficar muito com aquele aspecto muito molhado demais. Então, quando você sabe configurar e coloca dessa forma, você traz um realismo a mais. Ó, aqui eu peguei a imagem que a gente acabou de criar, né, com o render, e aí eu vou fazer o pós-processamento dentro do próprio D5, que eu coloco na primeira opção aqui, ó, tem 3 opções, eu coloco lá na primeira, aqui eu dei uma intensificada nela, e aqui eu intensifiquei um pouquinho mais. Isso aqui você vai testando, eh, cada projeto, né, cada projeto é único, que eu sempre digo isso. Então, eu pedi para ele renderizar, né, para mim novamente, utilizando o pós-processamento do D5. Aqui ele não demora muito, tá, então eu vou continuar dublando aqui para vocês. Infelizmente aconteceu esse erro aqui, eu não gosto que acontece, mas, poxa, gravei quase 1 hora e eu vi que a partir dos 40 minutos aproximadamente, 35, eu acabei perdendo o meu áudio do microfone, mas eu consigo sobrepor aqui agora o o meu áudio. Então vamos aguardar um pouquinho, esse pós-processamento do D5 ele não costuma demorar muito, e vamos ver o resultado. E aí eu faço um resultado do render que sai do D5, aquele primeiro que a gente fez, e posteriormente eu faço o do pós-processamento, ó. Quando a gente, tem o pós-processamento, ele te dá aqui o antes e o depois, ó. Olha só a rua, ele deu uma melhorada legal na rua, a folhagem também, ó, ele deixa mais evidente a folhagem, ela fica mais vívida, né, em toda a folhagem. A parte do muro eu gostei muito, então olha só, o muro antes e depois do pós-processamento. A rua ficou sensacional, o lance ali da a própria tinta, né, da rua ficou bem legal também, deu uma enfatizada nela, acho que ficou bem legal. Mas o muro pra mim era o que eu queria, era o que eu precisava e ele conseguiu trazer pra mim esse realismo nessa textura, né, do muro. A própria iluminação também artificial ali da arandela do muro, né, ficou bem mais marcada, né. O próprio carro também deu um brilho a mais ali pra mim. E ele não mexe, né, galera, o bom é isso, ele não mexe no propósito do meu projeto. Aqui eu coloco para salvar, eu coloquei salvar com outro nome, para poder fazer o antes e depois. Então vamos ver aqui como ficou esse antes e depois. Eu salvei no download, então vou abrir o download e vou fazer então esse antes e depois para vocês verem, ó. No caso esse aí é com pós e essa é sem. E aí eu vou passando de uma para outra para vocês verem o resultado, ó. Com pós, sem pós, com pós, olha isso. Olha a calçada, galera. A calçada ficou muito boa, a rua ficou muito tudo ficou muito bom. A vegetação aqui na frente ficou muito boa. A iluminação ele deixa artificial, principalmente, ele deixa mais vívida, né. Fica muito bacana. Olha isso. Então aqui eu vou passando novamente as imagens, que você consegue ver o antes e depois do pós-processamento. Compensa muito você fazer esse pós-processamento, principalmente quando você está com um tempinho a mais ali, né. Olha eu passando, antes e depois, até as sombras, né, de contato ali fica melhor. Até as sombras de contato fica melhor.
Caraca, olha isso. Muito bom. Bom, aqui eu fechei, deixa eu ver o que mais que eu fiz. Putz, eu falei tanto nesse vídeo para o meu áudio não gravar, mas eu vou soltar assim mesmo. Aqui eu desliguei a precipitação e comecei para fazer a finalização então da minha renderização, né. Que eu mexi um pouquinho na tonalidade ali da cor, né, deixei um pouco mais azulado, porque eu acho que ficou bem bacana o contraste desse azul com a iluminação amarela mais quente, né. E ali, galera, eu fui trabalhando um pouco o light, né, porque o que acontece, eu estava explicando até no vídeo, quando eu coloco muito light muito alto, eu perco esse azul do céu, eu perco a nuvem, né, então eu acabo perdendo algumas informações, por isso que eu deixei ele mais baixo. Aqui eu mostro que tem outras configurações, trabalhando nelas, mas não mexi. Aqui eu fiz uma rotação do sol, e nessa rotação eu deixo a melhor perspectiva. Eu procuro a melhor vou rotacionando, vou procurando a melhor perspectiva para o meu ambiente. Aqui eu tô falando que ficou legal aqui na frente, mas do lado direito ficou um pouco estourado essa exposição. Então eu vou lá e troco ela, para não deixar esse estourado aí na lateral. Esse é o ponto chave, né, final da renderização, e porque a gente precisa escolher realmente o melhor lado aqui do HDRI. Aqui eu mostrei também que a gente não pode esquecer, né, que é a questão da exposição própria do D5. Então, trabalhei um pouquinho ali a exposição também. Aí eu acho a exposição que eu quero demonstrar na minha renderização. Aqui a câmera também, né, a lente da minha câmera, eu deixei eu acho que 24, alguma coisa nesse sentido, para deixar ela um pouco mais focada, né, mais fechada, uma imagem mais fechada, para pegar esses detalhes aqui da fachada. Ó, deixei ela mais fechada, ficou bem bacana, enquadrou muito bem. Vamos lá, o que mais que eu mexi aqui? Bom, acho que foi basicamente isso. O resto era só enchendo linguiça mesmo. Deixa eu ver. Ah, eu estava falando do sol, né, aqui que tem tá vendo que o sol tá marcando a vegetação na rua? Ela fica bem mais evidente. Ó, aqui ele dei um errinho aqui, voltei para original, mas o sol continua lá, então coloquei ele bem fraquinho, mas ou eu posso deixar ele mais evidente ou menos evidente, ó. Então eu deixo um meio termo, nem tão evidente, né, tão forte, e nem tão fraco demais para ficar só aquela penumbra, então eu deixo um pouco marcado, que isso acaba trazendo mais realismo. E aqui eu fui para o render original, que é o tamanho da minha tela, e eu coloquei 2K, 2K foi isso, para poder renderizar ela. E aí beleza, eu coloco para renderizar, salvar, e aí eu coloco já para renderizar. Eu já cortei o vídeo aqui para vocês facilitar, e aí eu já volto com ele, a imagem, né, essa imagem renderizada, que é a imagem final que eu queria mostrar para vocês, após toda essa configuração que a gente fez com HDRI, tá? Então tem outras formas de renderizar, utilizando o próprio geocalizador aí do D5. Aqui ele tá quase renderizando, ó. Então fiz o corte já aqui para trazer para vocês essa imagem renderizada. Então, ó, vou abrir ela lá no download. Então essa foi a última imagem, ó, mais fechada. Olha só que surreal, cara. Bem mais fechada. Olha isso. Aí não tem pós-processamento.
Então, se der um pós-processamento aí, cara, isso aí vai ficar surreal, tá? Essa vegetação, já falei, né, do próprio D5, inclusive essa folhagem próxima ao meio-fio também é do D5, tem muito bloco, muito material nele. E é isso, cara, eu acho que ficou surreal, encantador. Aqui eu fechei. E aí, o que eu expliquei para vocês, ó, feito a renderização, feita a configuração do meu HDRI, tudo certinho, eu vou lá naquela aba e coloco salvo a minha cena, né? Essa aba ao lado onde está meu mouse lá. Então eu salvo a cena e aqui eu deixo permanece as configurações que estão aí na tela, ó. Por quê? Porque toda vez que eu quiser um render com essa mesma configuração, ele vai permanecer essa mesma configuração em todos os renders, tá? Ele não vai sair. Tem muita gente que erra nisso, eh, e é exatamente essa configuração que é feita ali, conforme estava no painel esquerdo, tá? Basicamente é isso, galera. Então, a última imagem, né? Essa aí a gente fez teste como pós-processamento com área molhada, né? Ali, a parte externa molhada. E essa aí é a última que eu gostei bastante. Foi muito surreal. Enfim, eu acho que acabou por aqui. E aí eu tava só pedindo os agradecimentos. Quem curtir aí, vale demais. Quem quiser comentar, comenta, que ajuda bastante a gente. Meu Instagram vai estar o link da bio aqui, no link aqui para vocês. Quem quiser os cursos também tem. E é isso. Tá lá no link da bio os cursos para quem quiser. Vamos fazer parte aí do nosso time do D5 Render, mas tem outros cursos também. Escape, SketchUp, na verdade a gente tem o SketchUp com Escape, tem os nossos bloquinhos, cupom da Collection Cardoso 20, enfim. Aqui foi uma aula para ajudar vocês. Muito obrigado e até a próxima.